fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Aleluia, aleluia, Ele se entregou, meu querido, aleluia, e o sangue dele verteu naquela cruz. Santo, santo, santo é o seu nome, aleluia. Diga: tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Diga: tudo, 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 tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Diga: tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Diga mais uma vez: tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, aleluia, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo é teu. Diga: tudo é teu, tudo é teu. Aleluia, Senhor, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, Senhor, tudo é teu, tudo é teu. E nada mais nos satisfaz, nada mais nos completa mais do que estar na presença de Deus, do que estar envolvido com a presença de Deus. Nada mais nos satisfaz a não ser estar aos pés do Senhor. Uma vez que nós pisamos na presença do Senhor, nós não conseguimos mais viver sem, porque é algo tão grandioso, é algo tão valioso, que o mundo não tem a oferecer. A vida, a graça, a misericórdia que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, e que nós permanecemos envolvidos na presença do Senhor. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde
Canta, igreja. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Que uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E nada mais, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Nada além de ti. Nada além de ti, Senhor. Pai, nós queremos ser mais responsáveis com o teu reino, Senhor. Nós queremos ser mais compromissados com o teu reino, Senhor. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós queremos viver para nós mesmos, Pai. Nós não entendemos, Pai, o teu reino e nós queremos nos enganar, Pai. Mas, Senhor, nós te pedimos que faça com que o nosso coração, Pai, tenha prazer em ti, Senhor. Que o nosso coração esteja disposto a estar na tua presença, Pai, a te servir, Senhor. Aleluia, Senhor. Que venhamos a ver e a saber que a tua graça nos basta. Lamentamos por olhar só para a riqueza. Lamentamos por olhar para as coisas só dessa terra e não vermos o que vem depois. A tua presença é o que nos basta. O Senhor é o que nos sustenta. Aleluia. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Só quero a ti e nada mais. Nada mais, e nada mais, Nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. só quero a ti e nada mais, E nada mais, e nada mais. nada além de ti. Levante sua mão e diga: Senhor, que tudo aquilo que eu acredito, que eu sonho, eu desejo, possa estar firmado na tua vontade. E para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Senhor, que não haja em mim um espírito desistente, para que eu vá me afastando aos poucos e que, sem perceber, a minha casa esteja sendo construída sobre uma areia. Pai, em nome de Jesus, o que nós precisamos é de a cada dia, conhecendo quem Tu és, possamos nos alicerçar, nos firmar, para que os nossos sentimentos estejam diante de Ti, para que as nossas emoções estejam firmes em Ti. Diga que não haja em mim
um espírito desistente. Você pode dizer isso agora? Diga: que não haja em mim um espírito desistente. Que não haja em mim um espírito desistente, mas que haja em mim o bom ânimo do Senhor. Isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palma bem forte a Jesus. Que bom que você está aqui. Que bênção. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Deus é bom, né, irmão? Acima de todas as coisas, nós vamos aprendendo isso. Que Deus é bom. Vamos chamar as crianças. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E uma vez que eu coloquei Amém? Vamos levantar as mãos para os nossos pequeninos. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por cada criança que está aqui essa noite, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha derramando bênçãos, Deus, sobre cada um deles, Senhor. Protegendo, Senhor, de toda armadilha, Senhor, do inimigo, Deus Pai. De tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Deus. Protege eles, Senhor. Vem derramando sabedoria, Deus, ensinamento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usando cada um de nós, Senhor, que estamos ali na salinha, Deus Pai. Para que possamos repassar, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, para eles, Deus. Da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada um que está aqui essa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você desse atenção por um minuto a esse vídeo que está passando aí nas TVs. Nosso evento Renovação 2025 começa sexta-feira. Quinta-feira não teremos culto. Nosso culto será sexta com renovação. Teremos a presença aí do nosso querido Miqueias, a sua esposa, pastor Adelmo, trazendo a palavra de Deus. Sábado teremos a Homer, Igreja de Fortaleza, o louvor com o grupo Homer e a palavra com o nosso querido pastor Henrique, tá bom? E domingo especial, o nosso aniversário, vamos comemorar de 6 anos de Igreja Ouvir. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Diga a pessoa aí do seu lado, você está convidado a estar aqui, hein? Amém? Quem vem? Amém, glória a Deus. Vai ser 3 dias maravilhosos, eu creio em nome de Jesus. Né? Por isso, há esse tempo de consagração, 21 dias que estamos fazendo. E cremos que o Senhor fará muitas coisas nesses 3 dias. Porque vai ser uma festa linda, né? Em adoração a esse Deus. Vamos celebrar o aniversário da nossa igreja. E também vamos celebrar o aniversário do nosso pastor, gente, esse mês. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Então vamos ter celebração dupla. Aniversário da igreja e aniversário do nosso pastor. Então você não pode perder esse momento especial. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esse culto de gratidão. Glória a Deus. E eu queria falar um pouquinho essa noite, compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias, para esses dias, né? E eu amo quando Deus coloca algo, aliás, quando Deus fala algo ao meu coração, de coisas que eu estou vivendo, ou de coisas que eu vivi.
Porque aí, quando eu passo a palavra para você, antes de eu passar para você, primeiro eu recebi. E isso é maravilhoso, né? E é muito interessante porque nos tempos de hoje, permanecer é muito difícil. Porque nós vivemos em um mundo em que é muito fácil desistir. A gente vive nesse mundo que é muito mais fácil desistir do que permanecer. Então, é muito difícil para nós. Muitas vezes a gente está nessa caminhada com Cristo, talvez já há bastante tempo. E lá no meio do caminho, a gente começa a ver algumas dificuldades, algumas pedras no caminho. E muitas pessoas desistem lá no meio do caminho, porque elas encontraram aquelas pedras e elas não souberam o que fazer para poder ultrapassar elas. Então, para elas, era mais fácil desistir ali mesmo por causa daquela pedra do que permanecer, do que continuar. E na nossa vida, todos os dias nós temos escolhas. Todos os dias nós somos convidados a escolher algo na nossa vida. Isso, as nossas escolhas que nós fazemos, ela define o meu amanhã, o seu amanhã. O que eu escolho hoje vai definir o nosso amanhã. Então, muitas vezes, nessa caminhada, é mais fácil perecer no meio do caminho do que resistir. Resistir às dificuldades, resistir às tentações. É muito mais fácil aceitar as mentiras que o diabo fala para nós todos os dias do que aceitar a verdade do Senhor. Porque quando nós aceitamos as mentiras do diabo, porque quando o diabo vem aos nossos ouvidos, ele vem falar coisas que nós queremos ouvir. E a verdade de Deus são coisas que nós precisamos ouvir. E nem sempre a gente vai aceitar a verdade de Deus, porque vem nos confrontando. Ela vem para que a gente tenha uma luta dentro de nós mesmos. E nem sempre a gente vai estar preparado para isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 15. Eu amo esse capítulo 15 de João porque fala coisas tremendas aqui, né? E esse capítulo ele fala de permanecer. João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai,
e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Aleluia! Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus por essa palavra que veio ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Aqui a gente leu, você viu que a gente falou muito. Esse capítulo fala muito sobre permanecer. Jesus fala aqui sobre permanência. E o que é permanecer? Eu pesquisei para que a gente possa entender. Permanecer é a mesma coisa do que sobreviver. Permanecer é a mesma coisa que durar, ficar, escapar, resistir e persistir. São só algumas das coisas que é a mesma coisa que permanecer. E o que é o oposto de permanecer? Para você entender, quando eu não permaneço, o oposto de permanecer significa acabar, expirar, desaparecer, perecer, falecer, e até morte tinha também no meio do oposto do permanecer. Porque quando eu permaneço em algo, significa que eu estou ali firme, eu estou resistindo. Mas quando eu não permaneço, significa que eu estou aos poucos morrendo, falecendo. Aqui Jesus dá o exemplo da videira. E ele fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Quando nós pegamos uma árvore e você vai cortar um galho de qualquer árvore, aquele galho vai passar o tempo, ele vai secar. Ele não vai prestar para mais nada. Mas se esse galho não for cortado, ele vai permanecer ali até o fim. Enquanto aquela árvore viver, o galho vai permanecer. Assim somos nós em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na videira que é Jesus, a gente permanece. Mas quando nós nos afastamos, quando a gente se afasta ou a gente se desprende de Jesus, a gente acaba morrendo. A gente talvez, muitos já tem um testemunho sobre isso. A gente já ouviu muito testemunho sobre isso. Mas aí, como permanecer em Cristo em meio a um mundo tão caótico, com tantos falsos ensinamentos que nós vemos hoje? E é sobre isso que o Senhor tem colocado no meu coração para esse tempo. Como nós poderemos permanecer em um tempo em que há muitos falsos ensinamentos? A palavra de Deus, ela é a única verdade que você pode confiar sem medo. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E é nela que nós temos que confiar e se agarrar a ela. Porque existe muitos lá fora pregando outras coisas, dizendo que é o Evangelho. Mas se nós não lermos a palavra de Deus e conhecer todas as palavras que Jesus falou, tudo aquilo de Gênesis a Apocalipse, se nós não conhecermos essa palavra, a gente vai ser enganado muito fácil. Muito fácil pelos falsos ensinamentos, pelos falsos mestres que chegam dizendo que o Evangelho você pode fazer tudo. Tá certo? Não tá. Porque se o Senhor nos chamou e se nós precisamos renunciar ao pecado, então não posso fazer tudo. Porque o mais maravilhoso e o mais gostoso de estar nessa terra fazendo, sabe o que é?
o pecado. É a coisa mais deliciosa, é o pecado. O pecado, ele não é ruim, ele é bom. Por isso que atrai tanto nós. E aí, como a gente permanece nesse mundo em que há tantas mentiras, tanta falsidade. Nós vivemos em uma geração cheia de informações, que não mais aceita correção. Às vezes as pessoas têm tantas informações pelas redes sociais, tanta informação que para ela, aquelas informações, ela já é sábia o suficiente para aceitar alguma correção de alguém. Às vezes dos próprios pais, às vezes de pessoas que têm já têm anos de convivência, já passaram por várias coisas. E muitas vezes, nós como seres humanos, por conhecer tantas informações, nós achamos que não precisamos de correção. E se alguém vier me corrigir, ai dessa pessoa, porque eu não vou aceitar. Pessoas que não aceitam conselhos, porque já são tão bem informadas, para que eu quero mais conselho? Pessoas que não querem compromisso com o reino. E é sobre isso que nós estamos também falando nessa noite. Porque há um mundo, há um evangelho tão corrompido lá fora, que as pessoas já não querem mais compromisso com o reino de Deus. O que elas buscam? Elas buscam o palco para estar, porque o altar ele é sagrado. Ele é só para quem realmente quer servir ao Senhor. Quando se está em um altar, onde você não está servindo de todo o coração, onde você está querendo aparecer, ali não se torna mais um altar para você. Ali se torna um palco. E as pessoas buscam o palco, as pessoas buscam microfones, as pessoas buscam os aplausos. E mais uma vez, eu vou fazer essa pergunta até eu terminar, para que a gente saia daqui refletindo sobre isso. Como eu posso permanecer em meio a tudo isso? São tantas informações que as escolhas, que nós muitas vezes escolhemos somente aquilo que nos convém. São tantas informações que nós temos aí, que como nós temos o livre-arbítrio, a gente vai escolher aquilo que convém para nós. Como permanecer, igreja? E aqui o Senhor me lembrou de algumas coisas, para que a gente venha refletir em cima dessa palavra, dessa pergunta, como permanecer? Como permanecer se estão usando o Evangelho para enriquecer? Como permanecer em uma igreja? Como permanecer nos caminhos do Senhor? Como permanecer em Cristo ou na videira? Se as pessoas estão usando o Evangelho para ganhar dinheiro. O Evangelho foi feito para salvar as pessoas e não para corromper elas. Como eu posso permanecer se há um Evangelho? As pessoas estão usando o Evangelho para enganar as pessoas, para sensualizar, para profanar aquilo que é sagrado. As pessoas usam o Evangelho para mentir. E olha isso, que é uma das coisas piores. E até para abusos sexuais. Até para adultérios dentro das igrejas. Um evangelho corrompido por aqueles que amam o mundo e o pecado. Aí as pessoas entram para as igrejas com um desejo queimando no coração pelo mundo, e quando se vê uma brecha para colocar o mundo dentro da igreja, começa a colocar. E aí vem o pecado, aí vem o adultério, aí vem os abusos sexuais dentro das próprias igrejas. Aí vem a imundícia, a sujeira. E tudo que você puder imaginar de coisa podre existe dentro de igrejas.
Isso não revolta? Revolta. Para quem quer seguir o evangelho verdadeiro, revolta demais quando você se vê o evangelho sendo corrompido. O evangelho existe para a salvação e não para a perdição. Mas como nós vamos permanecer, igreja, se as pessoas estão corrompendo o evangelho, se as pessoas dentro das próprias igrejas estão se corrompendo e corrompendo aqueles que vêm tentando mudar de vida? Como permanecer na videira que é Jesus? Quando nós conhecemos Jesus, é tão maravilhoso no início. Sabe, nós temos fome, nós temos sede da presença do Senhor, quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Cristo. Mas quando a gente começa a caminhada com Cristo, mas aí quando vem os problemas, no início é tudo maravilhoso, mas aí quando vem os problemas, como eu vou permanecer na videira se eu estou passando por problemas? E quando vem as tempestades, aquela tempestade que parece que nunca vai acabar, aquela situação difícil que parece que ninguém pode resolver esse problema. Quando vem o vendaval querendo te arrancar da videira, como permanecer? Quando o pecado vem querendo te puxar da videira que é Jesus, e quando as renúncias aumentam, quando eu estou na videira, aí com o passar do tempo, eu preciso melhorar e Jesus quer que eu melhore e você também. Só que para mim melhorar, eu preciso deixar os pecados, eu preciso deixar aquilo que me faz sofrer, aquilo que me corrompe, eu preciso deixar de lado, e isso é renunciar. Se há algo que está me fazendo mal, o Senhor vai querer que eu renuncie, porque Ele me ama e Ele quer o meu bem. Mas aí, com o passar do tempo, eu vou precisar renunciar muitas coisas, e as renúncias vão aumentando, porque o Pai precisa me empoldar para que eu cresça. E como eu vou permanecer nessa videira com tudo isso? Como que eu vou permanecer se está difícil demais, se vem a enfermidade? Porque quando está tudo bem, nossa, é muito bom estar na videira, é maravilhoso, glória a Deus e aleluias. Mas quando vem esses problemas, essas tempestades, quando vem as enfermidades, aquela que parece que não tem cura, aquela que parece que nenhum remédio vai solucionar esse problema, como eu vou permanecer na videira quando vem uma situação difícil que nenhum dinheiro pode resolver, nenhum médico pode resolver, e quando o casamento está quase por um fio? Como eu vou poder permanecer na videira que é Jesus, se o casamento está quase se destruindo, a família está quase se espedaçando? Como eu vou conseguir permanecer na videira que é Jesus, com tudo isso acontecendo na minha vida? E quando nos momentos difíceis, aí vem as propostas do diabo. O Leandro até falou, eu acho que foi domingo, sobre isso. Aí nós estamos passando por uma situação difícil, às vezes financeira, porque precisamos de dinheiro, precisamos comprar alimento para a nossa família, para a nossa casa. E aí vem uma proposta de Satanás, para que eu roube alguém, para que eu engane alguém, para que eu assine um papel que é mentiroso, para que eu ganhe um dinheirinho a mais, já que eu estou necessitando, a minha família está quase passando fome, e eu estou precisando daquele dinheiro.
A pergunta para nós: como eu vou permanecer na videira se as propostas do diabo parecem que é melhor da vida do que eu estava vivendo em Cristo? Aí você fica indeciso: será que eu permaneço na videira? Ou é melhor ser livre? Livre da videira para fazer a vontade do diabo. Porque só existe duas situações aqui nessa terra. Ou eu estou permanecendo na videira, que é Cristo Jesus, que é a nossa salvação, que Ele veio para salvar todos nós. Ou eu corro para a videira e me agarro a ela e me firmo a ela, permaneço nela. Ou então eu saio da videira, estou livre da videira para viver a vontade minha? Não, a vontade do diabo. Porque nesse mundo, como diz a palavra, no mundo jaz o maligno. Se eu não estou na videira, eu sou livre para fazer o que o diabo quiser, que é o que o diabo faz com as pessoas que muitas vezes estão quase caindo no abismo. As pessoas que estão muitas vezes viciadas, começaram com um pouquinho, e de repente já estão viciadas. Seja na droga, seja no álcool, seja na prostituição, seja no adultério, seja na pornografia, seja lá qual for o pecado que o diabo apresenta para nós. E o diabo vem nos apresentando essa liberdade para fazer a vontade dele. Aí nós temos que escolher: eu permaneço na videira ou eu estou livre para fazer a vontade do diabo. Porque é isso que ele veio fazer: matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer fazer conosco é isso: nos destruir. E quando nos momentos difíceis da minha vida, gente, isso aqui eu estou falando tudo para a gente refletir. Quando for no final, a gente vai ver que o segredo e a chave que o Senhor fala aqui, que Jesus fala aqui, a solução está exatamente aqui nesse capítulo 15, para tudo isso que eu estou falando. Quando os momentos difíceis da minha vida e da sua vida, você já não crê em Deus como antes. Você cria quando Deus fez milagres na sua vida. Você creu quando Deus converteu um familiar seu. Você creu quando Deus abriu porta de emprego para você. Você creu em Deus e você é o glória. O Senhor é maravilhoso. Mas aí, com o passar do tempo, você já não crê em Deus como antes. Porque o tempo foi passando, você já não crê mais no milagre, porque a situação está tão difícil, que você já pensa que é impossível acontecer um milagre. Aí você já não crê mais que Deus pode fazer um milagre, você já não crê que Deus é o mesmo de ontem, lá atrás, quando o mesmo Deus que opera hoje, operou abrindo aquele mar vermelho. O mesmo Deus que pode operar hoje é o mesmo Deus que estava ali cuidando daquele povo no deserto. O mesmo Deus que Ele pode trazer sobre a nossa vida aquilo que nós pedimos, Ele operou lá atrás. A gente vê aqui na Bíblia desde Gênesis. A gente começa a ver Deus operando, Deus fazendo milagres, Deus ressuscitando mortos, trazendo cura, libertando o povo. É o mesmo Deus hoje, Ele pode fazer a mesma coisa hoje. E glória a Deus por isso, que nós temos essa esperança, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. Mas aí você já não crê mais nisso, porque já se passaram tanto tempo. E a sua situação está tão desesperadora que você não consegue mais crer. Seu coração falta fé. Mas
facilmente nós acreditamos. Às vezes a gente não consegue acreditar naquilo que Deus pode fazer, mesmo sabendo que Ele é o Deus do impossível. Mas facilmente as pessoas acreditam em simpatia. Quem já passou por isso? Quem já conheceu? Não sei se essa nova geração conhece a palavra simpatia. É tipo umas macumbazinhas que as pessoas faziam e dizia que dava certo. E as pessoas muitas vezes não acreditam sabendo quem Deus é. Mesmo, olha, preste atenção, Deus fez muito milagre na minha vida e na sua, amém? Porque se você não conhecesse a Deus, você não estaria aqui nessa noite. Mas você conhece, você sabe o poder de Deus. Mas muitas vezes a gente não consegue mais acreditar no poder de Deus, mas facilmente acredita numa simpatia. Uma macumbazinha ali de fazer não sei o quê. Acredita facilmente. Acredita no horóscopo que hoje o dia vai ser bom para tal, para fulano de tal, para não sei para quê. Acredita facilmente. E acredita até na surra de peão. Sabe o que é surra de peão? As rezadeiras, que antigamente as mães levavam os filhos para levar a surra de peão. A mulher rezava, e o menino saía de lá todo roxo do peão. E dizia que curava. E muita gente diz que curava mesmo. Então a fé dela era tão grande naquele peão que curava. Mas a gente tem dificuldade de crer no Deus poderoso. A gente tem dificuldade em saber que essa terra que nós pisamos, quem fez foi Deus, não foi o homem. Esse céu imenso, esse sol, essa lua, quem fez o homem? Não, foi esse mesmo Deus que opera milagres na palavra do Senhor. O mesmo Deus que operou aqui, Ele já operou em todos nós aqui, eu tenho certeza que todos nós aqui temos testemunhos para contar daquilo que Deus fez na nossa vida. E mesmo assim, é difícil permanecer nessa videira. Meu Deus, como é difícil permanecer nessa videira, mesmo sabendo de tudo isso. Aí a gente fica imaginando Davi. A gente fica imaginando ali Davi, que foi um grande homem de Deus. Você vai ver Davi ali, você fica assim, apaixonado com que tudo que Davi ia fazer, ele perguntava para o Senhor, Senhor, eu vou para aquela batalha, Senhor, eu vou fazer isso. Tudo Davi perguntava ao Senhor, se o Senhor permitia que ele fosse ou não. E a gente viu ali um homem de Deus. Depois, se você puder ler a história de Davi, leia. Um grande homem de Deus. Mas Davi era um ser humano igual eu e você, que pecou assim como nós pecamos. E Davi pecou em adultério. Mas o que foi que Davi fez? Depois que ele pecou, ele saiu da videira. Ele largou Jesus, ele largou o Senhor e foi viver o seu próprio pecado? Não. Eis um grande exemplo Davi para nós. Davi pecou no adultério, mas Davi permaneceu. Sabe quando nós pecamos muitas vezes, nós queremos desistir da caminhada com Cristo, achando que Deus não vai nos perdoar porque nós somos seres humanos. E nós pecamos, nós erramos e queremos desistir. Deixa eu dizer para mim e para você nessa noite, não desista não. Porque Davi, ele errou, mas ele continuou permanecendo em Deus. E é assim que o Senhor quer que nós façamos, porque Deus sabe que nós somos pecadores.
E se eu e você pecarmos e nos arrepender e voltarmos para o Senhor, continue permanecendo firme nele, em nome de Jesus. Não desista por causa do pecado. A gente lembra de Ana. Quem conhece a história de Ana sabe que Ana não podia ter filhos. E Ana tinha ali um sonho a se realizar. E muitas vezes as pessoas, no meio dessa caminhada, elas desistem e saem da videira, porque elas têm um grande sonho na vida delas. E esse sonho ainda não aconteceu. E já tanto tempo orando, jejuando, pedindo, mas Deus não realizou esse sonho. Aí o que é que as pessoas fazem? Elas saem da videira. Simplesmente porque Deus não realizou o seu sonho. Agora eu pergunto, será que se nós sairmos da videira, esse sonho vai realizar? Talvez o diabo realize, mas ele vai ganhar a sua alma. Você entende a diferença de estar na videira e estar nas mãos do diabo? Porque o diabo ele vai querer nos destruir e Deus ele quer nos salvar. E ali Ana, faltava ali realizar um grande sonho da vida dela, que era ter um filho. Mas Ana não desistiu. Ela permaneceu na presença do Senhor. E foi através de uma oração. Eu acredito que Ana já orava todo dia, dia e noite, por esse sonho. Mas foi em um momento específico que ela foi ao templo orar, que o Senhor fez com que ela realizasse esse sonho. Mas antes desse sonho chegar, Ana, ela estava permanecendo em Cristo. Ela não desistiu por causa do seu sonho. E deixa eu dizer para você, não desista não. Seja lá o tamanho do seu sonho, seja para você, seja para a sua família, continue orando e permaneça na videira, com sonho realizado ou sem sonho, permaneça. Aí nós lembramos, sabe de quem? De Daniel. Uma multidão ali estava seguindo os outros. Você sabe, aquela Maria vai com as outras, que onde a multidão está indo, eu vou acompanhar. Porque se todo mundo está indo, então eu vou, porque é moda, é bonito, né? Vai chamar atenção, vai dar seguidores, vai dar status, vai dar dinheiro, aplausos, essas coisas assim. E as pessoas começam a acompanhar a multidão. Aí a multidão estava indo ali adorar uma estátua, a estátua do rei. O que foi que Daniel fez? Daniel seguiu a multidão para adorar também. Foi isso que aconteceu? Não. Enquanto a multidão estava ali com medo de ser morto por causa, se não adorasse, ia preso, ia ser morto, se não adorasse aquela estátua, Daniel não estava preocupado com a sua vida. Daniel estava preocupado em permanecer fiel ao Senhor. E ali a multidão foi adorar a estátua. Mas Daniel, ele permaneceu fiel ao Senhor até o fim. Até na cova de leões ele permaneceu fiel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a multidão estiver indo e você olhar o que elas vão fazer ali, primeiro você olhe se aquilo que elas estão fazendo está de acordo com a palavra de Deus, vai agradar o Senhor, aquilo que a multidão está fazendo. Se tiver, acompanhe essa multidão. Se for para agradar o Senhor, acompanhe. Mas se for apenas padrões do mundo em que a multidão está sendo levado, vá não. Permaneça fiel ao Senhor, porque Ele vai te honrar, em nome de Jesus, amém? Aí a gente lê lá no versículo 4, para a gente quase terminando.
Lá no versículo 4, a gente lê aqui, ó, que Jesus diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. E aqui Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Lá no versículo 5, Jesus diz assim, ó, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você vê a diferença em estar firmado na videira e estar longe da videira. Se eu estou na videira, Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. E Jesus é tão claro aqui. E quando a gente olha a nossa vida, que nós somos como uma vela que está acesa e de repente ela pode apagar a qualquer hora. Deu um ventinho forte e a vela se apaga. Então a gente olha para a nossa vida que somos como uma vela. O que nós podemos fazer sem Jesus? Nada. Nós somos totalmente necessitados de Cristo. Nós somos totalmente dependentes da videira que é Cristo. Não saia dessa videira por nada, porque não vale a pena. Não vale a pena. E como eu vou permanecer nesse mundo? Como eu vou permanecer em meio a um turbilhão que o mundo está colocando nas minhas costas? Ou as tribulações, os problemas que estão ao meu redor acontecendo? Como eu vou permanecer nessa videira? Como? Jesus já deu uma resposta aqui. Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Então, como eu vou permanecer? Buscando a ajuda de Jesus, que é o único que pode nos ajudar. Às vezes nós passamos por tantos problemas e a gente vê que ninguém pode nos ajudar. Você pode até contar para as pessoas, ela pode orar por você, mas tem muitos dos problemas que só Jesus para nos ajudar. Então, a primeira coisa que você deve fazer, busque a ajuda de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Todas as vezes que você tiver em alguma dificuldade, querer desistir da sua própria vida, busque a ajuda daquele único e poderoso que pode te ajudar, que é Jesus. Se arrependa dos seus pecados, porque a palavra fala aqui que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque todos nós aqui somos pecadores. Pecamos todos os dias e todos os dias precisamos nos arrepender pelos pecados que nós cometemos. Outra coisa muito importante, tenha um relacionamento diário com Deus. É esse relacionamento que eu tenho com Deus é que me fortalece todos os dias, para que eu não me desligue da videira. É esse relacionamento que eu tenho no meu devocional, é que me firma na videira todos os dias. Eu separando um tempo para o Senhor, para me ler o que Jesus fala aqui para mim, o que Deus está falando para mim na sua carta. É o momento que eu vou tirar para fazer uma oração, e eu vou falar com Deus, e eu vou escutar o Senhor falar o meu coração. Esse é o momento de relacionamento com Deus. E eu vou te dizer, não é uma vez por mês, nem uma vez por ano que nós devemos fazer isso. É todos os dias. É muito para você todos os dias? É muito para você ter um relacionamento com Deus, o dono de tudo, o dono da sua própria vida todos os dias? Se nós temos tempo para trabalhar todos os dias, nós damos o nosso tempo para o nosso patrão todos os dias. Certo que ele paga o salário? Sim. Mas o que Deus te paga é muito mais do que o saláriozinho que você ganha, meu querido. Porque Ele deu a sua própria vida por você. Não tem salário no mundo que possa pagar isso. E você diz que ainda não tem tempo para ter um relacionamento com Deus. Você diz que não tem tempo para fazer devocional.
Deixe Deus limpar você. Deixe Deus podar você, porque quando Deus está podando, Ele está tirando a sujeira. Sabe aquelas plantas que muitas vezes tem uns bichinhos comendo as folhas, umas líndiazinhas comendo ali a planta? Pronto, o Senhor vai podar para tirar isso de nós, que nós precisamos ser podados todos os dias. Renuncie àquilo que te destrói. Renuncie os bichinhos que tem na sua planta. Renuncie às líndias que tem na sua planta, porque ela está te destruindo. E lá no versículo 7 diz assim: permaneçam em mim e nas minhas palavras. O que Jesus diz? Permaneçam na videira, que é Cristo, e na sua palavra. Qual é a palavra? Bíblia Sagrada. Eu preciso estar em Cristo, que é a videira, e preciso conhecer a palavra. Lá no versículo 8 diz assim: a sua transformação glorifica o Pai e assim mostra que são discípulos verdadeiros. Esse versículo 8 aqui, Jesus diz que quando nós damos bons frutos, isso glorifica ao Pai. Todas as vezes que alguém vê em nós uma transformação, nós estamos glorificando o nosso Deus, através da nossa vida. As pessoas estão olhando para nós e dizendo, mesmo que não saia da boca delas, elas dizem assim: glória a Deus, porque ele era assim, agora está transformado. Ela era assim, mas agora está transformada. E ainda mostramos que verdadeiramente somos discípulos verdadeiros, quando nós estamos em Deus. E lá no versículo 9, eu achei interessante, porque Jesus fala aqui que nos ama. E Ele nos convida para permanecer em seu amor. A gente já sabe na igreja que Jesus nos ama, porque a gente já conhece a história de Jesus naquela cruz, que Ele se doou. A gente já sabe todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz por mim e por você. Não merecíamos nada daquilo, nenhuma gota de sangue nós somos merecedores, mas o Senhor derramou muito mais do que isso por mim e por você. E o Senhor Jesus, Ele nos ama, e Ele convida a mim e a você nessa noite para nós permanecer no seu amor. E lá no versículo 10, depois de tudo isso que eu falei, todas as situações que nós vivemos, e que eu perguntei para você como permanecer nessa videira apesar de tudo isso. Lá no versículo 10 é a chave de como permanecer. Lá no versículo 10 diz assim, ó: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Vocês conseguiram decifrar como é que eu permaneço em Cristo? Apesar de pedir a ajuda de Jesus, de se arrepender dos pecados, de ter um relacionamento diário com o Senhor, o versículo 10 diz que nós precisamos ter obediência. Jesus, Ele permaneceu, apesar de tudo que Ele passou aqui nessa terra por nós. Jesus, Ele poderia ter desistido se Ele fosse alguém que não tivesse focado no Pai. Ele poderia ter desistido. Mas Jesus, Ele permaneceu obediente ao Pai até o fim, até se consumar tudo que Ele veio fazer aqui. E Ele passou por grandes coisas aqui, por grandes sofrimentos. Se você for ver ali a crucificação de Jesus, que eu acho que nós deveríamos ler a crucificação de Jesus todos os dias, para a gente lembrar o quanto Jesus sofreu por você, para que você permanecesse nessa videira. E aqui Jesus nos convida para permanecer no seu amor, e Ele diz
que se nós obedecermos aos mandamentos, nós permanecemos no seu amor. Então, se eu obedeço, eu permaneço no amor de Cristo. Há um convite do céu nessa noite para nós. Há um convite do Senhor nessa noite para mim e para você. A palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Glória a Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem, aquele que volta atrás, volta ao vômito, volta ao pecado, volta à sujeira. Nós não somos aqueles. Nós somos aqueles que permanecem e continuam firmados em Cristo até o fim. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Permaneça na videira, não desista por nada. Não desista pela situação ruim, não desista por causa de enfermidade, por problema no casamento, por problema na família, por falta de dinheiro. Não desista, porque a videira é o que nos fortalece todos os dias. Rejeite o engano. Rejeite o engano e continue firmado naquilo que o Senhor te chamou, para permanecer na videira em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Sabe, há muitas propostas do inferno para que a gente venha desistir. Há muitas propostas de Satanás que ele coloca na nossa vida para que a gente desista e saia da videira. E o diabo está aí, tentando todos os dias, fazemos nós cairmos no pecado, fazemos nós se sujar na lama. Na verdade, ele está só fazendo o trabalho dele. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E o trabalho dele é esse. Ele vai continuar fazendo esse trabalho todos os dias. Mas nós que conhecemos a palavra, nós vamos permanecer na videira, amém? Independente da situação, independente do problema. Sabe, toda vez que você tiver com o seu coração aflito, quando você estiver ansioso, quando você estiver depressivo, ou até desesperado para que aquela situação se resolva, lembre-se, Jesus te convida para permanecer. Permaneça, independente de qualquer situação. Se você permanecer em Cristo, Ele vai te ajudar. O Senhor nunca deixou um filho seu desamparado, Ele nunca vai deixar, porque Ele é um Pai de amor e Ele ama seus filhos. E Ele quer que cada um de nós permaneça firme nele. E muitas vezes o Senhor, Ele permite algumas coisas acontecer na nossa vida, sabe para quê? Para que a gente busque a Ele. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para que a gente saiba que a nossa fé não está firmada em homens, está firmada em Deus. Eu queria que nessa hora, em nome de Jesus, você pudesse fechar os seus olhos. E você pudesse fazer essa aliança com o Senhor. Lembrando do sacrifício que Jesus fez naquela cruz por você. Lembrando que Jesus já passou por você. Lembrando que Jesus se sacrificou por você. Ele permaneceu até o fim, doendo, suando sangue, sendo coroado com espinhos, mas mesmo assim Ele permaneceu. Doeu? Ah, se doeu. Não queira estar
Não queira nem sequer imaginar o que Jesus sentiu, porque nós nunca vamos imaginar a dor de Jesus, porque não foi somente uma dor externa, foi uma dor interna que afligiu tanto o seu coração. E às vezes nós nos afligimos com coisas tão poucas, tão pequenas, e às vezes com coisas grandes. E nós muitas vezes olhamos ao nosso redor e dizemos: não vamos conseguir. Nós olhamos e dizemos: vamos parar, não vai dar certo. Mas quando nós olhamos para o monte, de onde vem o nosso socorro, a gente começa a olhar com os nossos olhos espirituais aquilo que Deus já está fazendo na minha e na sua vida. E você começa a olhar ao seu redor e ver tudo aquilo que Deus já fez, desde o seu nascimento até aqui. Tudo que Deus já fez na sua vida já é um motivo de gratidão. Já é um motivo para você permanecer em Cristo, porque você viu já a mão de Deus operando na sua vida. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas vezes você já deveria estar morto, mas você não morreu, porque o Senhor não deixou? Quantas coisas o Senhor tem te livrado, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: permaneça em mim. Permaneça em mim, não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu e não importa o que vai acontecer, permaneça em mim até o fim, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, glórias ao teu nome, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou derramar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas nada além que um coração cantando aleluia, aleluia.
que há fôlego nesses pulmões. Vamos cantar ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Não vou levantar Levante suas as mãos minhas mãos o mais alto que você puder e diga: pois de tudo coração cantando aleluia. Diga para Deus: Senhor, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. querido, você não vai se afastando de uma vez. Às vezes você até pode não estar fazendo nada errado. Jesus começa as cartas em Apocalipse, a igreja de Éfeso, falando de uma igreja perseverante, de uma igreja que sofre, de uma igreja que tem paciência, de uma igreja que trabalha na obra de Deus. Mas quando ele fala daquela igreja, ela estava afastada do primeiro amor. E talvez, eu acredito que sim, eles nem percebiam. E essa pergunta hoje é: será que eu e você estamos permanentes no amor de Deus? Será que Jesus poderia dizer: eu conheço as tuas obras, tu tens fama de que vives, mas estás morto? Querido, é muito fácil entender isso. Você deve hoje se analisar, analise o homem a si mesmo. Será que você está vivo em Cristo? Queria que você colocasse as mãos sobre o seu coração agora e fizesse uma oração junto comigo. E dissesse: Senhor, que o Espírito Santo me convença, me fale. Eu sei que é ousadia dizer, baixa um pouquinho os instrumentos. É ousadia dizer, mas que o Espírito Santo me perturbe, se preciso for, que eu não esteja acomodado, parado. Você tem coragem de orar assim? Queria que você orasse assim agora: Senhor,
me incomode. Eu não quero que o meu castiçal seja roubado, tirado, movido. Eu quero permanecer. Eu quero voltar a orar. Nem que seja nas madrugadas. Eu quero voltar a ter prazer com a palavra. Você pode orar assim. Senhor, eu quero voltar a ter prazer em ser crente. Eu quero voltar a testemunhar. Eu quero voltar à graça do céu. Eu quero ter meus olhos, sabe, brilhando quando eu falar de Jesus. Eu quero ter empolgação na minha palavra quando eu falar ao não convertido. Senhor, eu quero ter confiança diante de Ti. Eu quero sentir que eu estou em Ti e que o Senhor fala comigo. Eu não quero ter fama de que estou vivo, eu quero estar vivo. Você pode orar assim? Ore assim: Senhor, eu quero estar vivo. Aviva-me, aviva-me. E avivar é incomodar também você. Incomoda, Senhor. Quando eu estiver, sabe, procrastinando com meus deveres cristãos, de vir ao culto, de ajudar o irmão, Senhor, incomoda a minha responsabilidade de chamar alguém para conhecer a Jesus, para conhecer a sua igreja local. Talvez quanto tempo está que você não convida ninguém para visitar a igreja? Você sabia que foi feito um censo, que a maioria dos afastados de igreja em comum reclamaram de que não eram convidados mais para as igrejas? Eu fiquei de boca aberta a isso, que eu pensei que todo mundo chamava todo mundo. Mas a frase dita pela maioria deles foi: nós não somos mais convidados. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão no mundo, aqueles que se distanciaram, aqueles que estão na igreja em casa. Não existe igreja em casa. Não estou falando do templo, mas não existe igreja em casa. Essa igreja em casa é uma igreja doente, é alguém que está doente, magoado com a igreja, por isso que está em casa. Igreja é viver em comunhão, igreja é viver junto, é corpo. Se a gente está em casa é porque a gente está doente. Igreja em casa é uma igreja doente. Eu não estou falando de quatro paredes, mas igreja que não tem comunhão, tem problema com pessoas, consegue conviver com o ímpio e não consegue conviver com os irmãos da igreja, você está doente. Alguém magoou você. Mas eu quero te dar essa frase: pessoas magoam pessoas, mas pessoas também curam pessoas. Nem todo mundo é igual. E eu queria que hoje essa palavra permaneça no seu coração. Uma coisa eu tenho contra ti: já não me amas mais como antes. E aí a gente podia vertificar. Você já não toca mais como antes. Você já não dança mais como antes. Você já não prega mais como antes. Você já não canta como você cantava para mim. As suas orações não são as orações de antes. O seu jeito de chegar na igreja já não é o jeito de antes. Arrepende-te e levanta de onde caíste. Diga: Senhor, eu me arrependo e eu quero hoje me levantar em Ti, para que a Tua glória sobre a minha vida seja completa. Queria que você orasse por alguém que também está caído. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão afastados, que às vezes estão dentro de igreja, mas não estão vivendo o primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, que haja um fluir do rio de Deus, consolidando, firmando, curando, transformando, libertando cada um de seus filhos, e que a lembrança da casa do Pai possa trazê-los de volta, e que quando eles voltarem, eles permaneçam em nome de Jesus. A igreja diga
Amém. Dê uma salva de palma bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Sente no seu lugar. Eu já queria chamar o devocional. Nesses pulmões, louve, louve ao Senhor. Boa noite, igreja. Eu vou dar o devocional de hoje e está lá em Salmos 32, do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Eu achei interessante esses versículos, porque nesses versículos mostram o quanto Davi ficava cansado, como Davi se sentia antes dele confessar o seu pecado, como estava o coração dele antes de confessar aquilo. Ele se sentia sobrecarregado, se sentia cansado, sentia um peso no próprio coração pelo pecado que havia cometido. E muitas vezes somos assim, porque cristão que é cristão de verdade, quando ele peca, ele se sente incomodado pelo pecado que cometeu. Então, nós como os cristãos, muitas vezes nos sentimos assim como Davi, cansados, sobrecarregados, quando não confessamos o nosso pecado a Deus. Mas eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que era duas pessoas conversando e era uma criança e uma adulta. E a criança tinha acabado de brigar na escola e tinha chegado em casa e perguntava para a adulta: eu sou uma pessoa má? E a adulta respondia: não, você não é uma pessoa má, você só faz coisas ruins às vezes. E muitas vezes esse é o nosso diálogo como cristão para Deus. Muitas vezes, quando nós cometemos um pecado, nós estamos como essa criança, conversando assim, perguntando para Deus: Senhor, será que eu sou uma pessoa ruim por ter feito isso de errado? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou uma pessoa má por ter cometido isso errado, por ter feito esse pecado? Mas Deus, como um pai amoroso, Ele pega e fala assim para nós: não, você não é uma pessoa ruim. Você só faz coisas erradas porque você é um ser humano e você comete defeitos, mas você não é uma pessoa ruim. E é isso que Deus tocou no meu coração. Ele trouxe essa mensagem para mim e que essa frase possa ficar no nosso coração, para que nós possamos saber que o que nós fazemos de errado não define quem nós somos. Os erros que a gente já cometeu, os pecados que a gente já cometeu como ser humano, não definem a pessoa que Deus nos chamou para ser. Porque não importa o pecado que a gente cometeu, Ele sempre vai estar disposto a nos perdoar. Então não importa o que a gente fez, Ele nos chamou para ser servos dEle. E não importa o pecado, Ele sempre vai estar disposto a nos perdoar. E é isso. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Você quiser dizimar, ofertar, levante a sua mão. Queria dar uma pequena reflexão sobre a palavra que eu trouxe, que traz o entendimento sobre gratidão. Lá em Marcos, capítulo 14, a gente se depara com aquele momento que
Uma mulher entrega ao Senhor um sacrifício. Ela compra um perfume muito caro e dedica aquele perfume ao Senhor, e isso escandaliza um pouco os seus discípulos ao ponto de dizerem: que desperdício. Esse perfume dava para comprar isso, comprar aquilo, distribuir para os pobres. E Jesus repreende, dizendo lá no versículo 6: deixe essa mulher em paz, porque vocês estão aborrecendo ela. Ela fez para mim uma coisa muito boa. Os pobres sempre estarão com vocês, e em qualquer ocasião vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Aqui nos mostra mais uma atitude de gratidão. E para mim, dízimo é gratidão. Dízimo não é nós negociarmos com o Senhor: eu vou dar o dízimo para mim não ser amaldiçoado. Não é o pensamento que Deus quer nós, como dizimista fiel. Ele quer que a gente entenda que tudo que nós temos, que é o que é vivido em nossa vida cristã, vem do Senhor. Tudo que nós somos vem do Senhor. Essa gratidão que há no nosso coração é refletida, é reflexo do que nós somos com as alianças que temos com Deus. O dízimo é uma delas. Eu acho interessante que a gente só sabe, muitas vezes, nosso pensamento humano, só entendemos o que temos ou quando perdemos, ou quando nos deparamos com a realidade que outras pessoas estão perdendo. E um tempo aí eu passei um período internado com o Isaac estava internado e eu passei um período com ele. E aquele ambiente ali hospitalar nos traz o entendimento: poxa, quantas pessoas agora, esse horário, estão internados, buscando algo que você tem abundância, que é a sua saúde. Quantas e quantas e quantas vezes, incontáveis vezes, Deus te livrou de você ficar doente severamente, ao ponto de se internar, ao ponto de ficar mal e parar o teu trabalho e passar por escassez, porque você sabe o quão importante é a sua saúde para suas finanças, para sua família. E esse choque de realidade me trouxe o quão Deus nos livra de muitas coisas. Então seja grato pela força que você tem, pelo vigor que você tem, o entendimento, a sua mente sã. Seja grato ao Senhor. Nada melhor do que agradecendo a Ele com a forma de dízimo. E por que dizimar? Porque o dinheiro envolve isso. O maior mal desse mundo é o dinheiro. Deus, Ele quer que a gente entenda isso. Assim como há aquela aliança mensalmente que a gente passa, né? Do sacrifício de Jesus, do pão e do vinho. A gente entende, através do dízimo, que o Senhor é dono de tudo. E que a gente não seja levado pelas mazelas desse mundo, que é as riquezas, o dinheiro. Então Deus educa, cada aliança que você faz, ou cada dízimo, cada oferta, Deus está moldando o nosso coração, para que a gente não fique preso e laçado pelo diabo com as preocupações financeiras. Essa é a verdade. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Pega o seu dízimo também, agradeça ao Senhor Deus pelo que o Senhor tem feito sobre sua vida, em nome de Jesus. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Com
consagramos todo nosso ser a Ti. A igreja pode levantar a mão em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar e louvar a Ti, Pai, agradecer pela nossa saúde, Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa família, obrigado pelo que o Senhor tem suprido em nossa casa. Como nós oramos, Pai, o pão não tem faltado sobre a nossa mesa. E nós Te louvamos por isso, Pai. Obrigado pela honra, Senhor, de estarmos devolvendo uma boa parte que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu suprir, pelo Teu agir, pelo manifestar, pelo multiplicar, Senhor, sobre nossa casa. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. E tudo isso que está sendo depositado aqui no Teu altar, Senhor, que multiplique em Tua casa, que alcance, Senhor Deus, novas vidas, através da estrutura física, Senhor, através do conforto da Tua casa, Senhor Deus, que acolha cada vez mais pessoas precisadas desse Teu amor, Senhor Deus. Faz assim, isso pelo poder do nome de Jesus. Venha com alegria, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Levante sua mão. Pai, nós Te adoramos, que essa noite o Senhor tem derramado sobre nós a Tua verdade, e nós construímos a nossa fé sobre uma rocha. Essa rocha é o Senhor, e que tudo aquilo, Senhor, que nós temos vivido não nos afaste, e que toda palavra que nós temos recebido de Tua parte vá nos fortalecendo, firmando os nossos passos a cada dia. Pai, se há entre nós alguém doente, que o Senhor possa trazer cura agora em nome de Jesus. Senhor, se há em nós, no meio de nós, alguém que anda perturbado, com dívidas, com problemas, com acusações do inferno, Pai, em nome de Jesus, que ele seja aliviado agora. Senhor, não há falta em Ti. Se bebemos de Ti, flui rios de águas vivas. E que todo aquele que tenha sede beba, que todo aquele que tenha fome coma, e que todos os Teus filhos saiam de Tua casa fartos em nome de Jesus. Leva-os em segurança, guarda os seus pensamentos, e que o mal não possa destruí-los. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Abrace seu irmão. Diga a ele: sexta-feira, renovação. Sexta-feira, sábado e domingo, renovação 2025. Peço também as suas orações, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Um engano se aproxima, como as nuvens cobrem o céu. O que parece ser